Dando continuidade aos trabalhos do nosso podcast, vinculado ao Congresso Acadêmico Inteligência Artificial, Realidades e Projeções, os professores Samira Naspolini e Tiago Giannini tecem considerações importantes sobre vulnerabilidades das sociedades da informação, a violação de direitos humanos na sociedade da informação. Agora, vamos acompanhar as considerações do professor Tiago Giannini sobre o tema. Muito obrigado, professor Emerson. Agradeço pelas palavras. Cumprimento a professora Samira também. Com muita satisfação que eu participo desse podcast com dois grandes amigos aqui do programa de mestrado da FMU. E dentro do tema de vulnerabilidades na sociedade da informação, eu vou falar um pouquinho da vulnerabilidade do contribuinte dentro do uso da inteligência artificial pela Receita Federal, pela administração tributária, no seu processo de fiscalização. Num primeiro momento, eu queria deixar claro que o Estado precisa de dinheiro, todos sabemos que o Estado precisa de dinheiro, e a principal forma hoje de arrecadação é o tributo, principalmente os impostos. Nesse contexto, a Receita Federal ela tem trabalhado dentro dessa arquitetura normativa tributária para a cobrança dos tributos. A Receita Federal ela tem o seu trabalho não só da cobrança, mas também da fiscalização tributária. E nesse contexto, a Receita também vem se programando, vem se identificando essas novas vertentes da sociedade da informação, principalmente voltadas ao uso da tecnologia da informação, da comunicação, E com isso ela tem melhorado nesse processo de fiscalização. Mas antes de eu entrar em alguns exemplos desse uso da inteligência artificial, professor Emerson, professor Samira, eu queria falar um pouquinho dessa minha ideia de vulnerabilidade do contribuinte. Se nós formos olhar a relação jurídica tributária, nós temos no polo passivo o contribuinte, que vai pagar o tributo, no polo ativo o Estado, e a relação ali, o objeto, que é o próprio pagamento do tributo. Por outro, nesse contexto dessa relação jurídica, o contribuinte aí, ele é o polo mais fraco, ele é o polo mais fragilizado diante do Estado. E nesse contexto a gente pode falar que o contribuinte ele é o vulnerável dentro da relação tributária. Brevemente, eu queria apontar algumas hipóteses que a própria legislação traz sobre essa condição de vulnerabilidade dos contribuintes. Então, a primeira delas está ali dentro da definição de tributo. Tributo é uma prestação pecuniária compulsória. Nós somos obrigados a pagar tributo, não tem para onde correr. Eu não posso chegar e comprar um produto e falar, não quero pagar tributo, Nós somos obrigados a pagar o tributo. Então isso já mostra uma força, uma imposição do Estado diante do seu poder de coerção, de exigir o tributo. Num segundo momento, também nós temos uma possibilidade, nós temos a presença do Estado em toda essa persecução, em toda essa fenomenologia tributária, ou seja, desde a Constituição Federal, ali na norma de competência tributária, que ela permite que a União, Estados, Distrito Federal e municípios instituam tributos, até a própria instituição por legislação infraconstitucional, a própria cobrança do tributo, a imposição, o lançamento tributário, é feito pela própria administração pública. Depois dessa cobrança, nós temos ali também o ponto, que a administração pública ela vai fazer a cobrança e ela tem também os meios coercitivos de cobrar o tributo, por meio da execução fiscal. Então, olha só, a administração pública, no sentido amplo, ela participa desde ali do Poder Legislativo, no primeiro momento, criando o tributo pela legislação. No segundo momento, ela vai estar ali
fazendo o lançamento tributário. No segundo momento, ela vai estar arrecadando. No terceiro momento, ela vai estar fiscalizando. E depois ainda, ela vai estar fazendo esse processo de cobrança que ela tem os privilégios. Então, dentro do processo de execução fiscal e a própria prescrição em dívida ativa, a administração pública tem privilégios. Então, esse contexto todo mostra que nós, contribuintes, estamos numa situação um pouco fragilizada, vulnerável diante todo esse aparato que o Estado tem. Ora, eu não estou aqui criticando isso, estou só comentando que é a nossa estrutura tributária, né? Assim como muitos países. Uma crítica pode ficar para uma próxima oportunidade de conversa, mas eu queria que vocês tivessem essa ideia dessa estrutura para a gente classificar o contribuinte como vulnerável. Bom, num segundo momento, aí sim vem o uso da inteligência artificial por parte da administração pública, principalmente no seu processo de fiscalização. A professora Samira, na apresentação do podcast dela, falou dos dados, da importância dos dados, né, da vigilância, do capitalismo e quanto os dados hoje na sociedade da informação têm um valor, né, ao ponto da própria capa da Newsweek falar que no clichê que tem se tornado, né, que os dados são o novo petróleo, a nova fonte de riqueza no mundo atual. E a Receita Federal, a administração pública, não é boba e percebeu que ela precisa se antenar nesse contexto e se atualizar e se valer das novas tecnologias da informação e da comunicação. Dentro dessa importância dos dados no dia de hoje, a Receita Federal ela tem se atentado para utilizar as novas tecnologias da informação e da comunicação, como eu estava falando. Então, diante dessa estrutura, principalmente depois da alteração, né, da inclusão do inciso 12 no artigo 37 da Constituição Federal, a Receita, né, esse artigo, o que ele diz? Desculpa. Esse artigo ele fala que os estados, né, os órgãos públicos, eles podem compartilhar informações. Ele deu autorização, agora já havia, eles podem compartilhar informações. Ora, com isso, a Receita Federal ficou com essa possibilidade aberta e começou a investir mais em tecnologia da informação para poder ter mais dados e compartilhar os dados entre os órgãos públicos e, com isso, ter mais informações de nós contribuintes, né? E isso dá todo um aparato para a Receita poder fiscalizar melhor e combater a evasão tributária. O uso dessas novas tecnologias pela Receita, ele não é de todo mal. Por quê? Porque ela está ajudando ali no combate da evasão fiscal, trazendo mais dinheiro para os cofres públicos, evitando que os contribuintes soneguem tributos. Porém, essa estrutura que é formada pela Receita Federal, ela precisa ter sempre atenção pelos nossos direitos fundamentais, por aquilo que a Carta Magna traz, por aquilo que a Constituição prevê de proteção ao contribuinte. Então, quando nós analisamos toda essa estrutura que vem sendo formada pela Receita Federal, nós precisamos analisar com um olhar um pouco crítico, falando, realmente, como que está a nossa privacidade com tudo isso? Como está a nossa intimidade? Quem está trabalhando com os dados? Onde esses dados são armazenados? Quem armazena? Quem acessa? Então, nós temos hoje essa possibilidade da Receita usar a inteligência artificial, porém, ela precisa estar de acordo com os direitos fundamentais. Eu queria aqui, no primeiro momento, trazer apenas 2 exemplos de uso da inteligência artificial, de uso de tecnologias pela Receita Federal. O primeiro deles, eu acho que pode ser o do Imposto de Renda Pessoa Física, porque hoje ele é totalmente informatizado, né? Quem é um pouquinho mais antigo lembra das declarações de papel, dava uma trabalheira, tinha que juntar os recibos, depois vieram os disquetes, a Receita foi, né, se informatizando,
E hoje a gente tem a declaração, professor Eros, professor Samira, totalmente online. Se você tiver a inscrição no portal do Gov, né, do gov.br, você já tem sua declaração em nuvem, com até preenchida, né? Então, ali a Receita Federal ela já sabe para quem você trabalha, qual o seu salário, se você, né, se você foi dispensado, se você não foi. Então, é todo um contexto de dados que a própria Receita Federal ela já tem sobre a gente, sem que nós tenhamos essa consciência, né, do que a Receita Federal tem dessas informações. Então, hoje, essa estrutura da declaração de imposto de renda da pessoa física ela é muito importante para mostrar como que a Receita Federal manipula os nossos dados. Nós temos aí informação e uma série de outras obrigações acessórias que elas acabam ajudando a Receita a alimentar toda essa estrutura. E com isso fica muito mais fácil da Receita Federal fiscalizar. Basta um cruzamento de informações, né? Professor Emerson, você trabalha aqui na FMU, por que na sua declaração não constou ali, né, o valor que você recebe? E ela já sabe, a própria Receita já sabe, ela já manda uma notificação para o contribuinte como se fosse assim, ou você conserta ou você paga uma multa irrisória de 150%, né? Então, é uma situação cômoda da Receita Federal que coloca o contribuinte numa situação um pouco ali, né, como a gente está falando de fragilidade, de vulnerabilidade. Ele não tem muito para onde correr. Ele, evidentemente, tem um processo administrativo para ele poder se defender, previsto constitucionalmente, enfim. Mas só que é um rol de informações que a Receita Federal possui que a gente fica até assustado quando nós recebemos uma informação dessa, né? Então, hoje, um exemplo que eu trouxe, primeiro exemplo foi esse da própria declaração, e o outro exemplo é o da fiscalização aduaneira por aprendizado de máquinas. Hoje, o CISAM é uma tecnologia de inteligência artificial, foi desenvolvida pela Receita Federal para fins da própria Receita Federal. É uma inteligência artificial que ela ficou online. Qualquer fiscal aduaneiro ele tem acesso a esse programa, né, e essa informação, essa estrutura de fiscalização. E como ele funciona? Quem é importador, o contribuinte que importa um bem, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, ele precisa apresentar uma declaração para a Siscomex, né, que é a Secretaria de Comércio Exterior, dizendo o que ele está importando, qual a classificação daquele produto e o valor daquele produto, enfim, para ser apurado o valor de tributo a ser pago. Diante do alto volume de importações, essas declarações são escolhidas um pouco, escolhidas um pouco de forma aleatória pelo fiscal, porque ele se deparava com uma quantidade grande de declarações e escolhia ou pelo valor ou por conhecer uma empresa ali que ele já tinha visto algum problema. Então não tinha era uma amostragem, né? E aí foi se desenvolvendo dentro da própria aduana esse sistema de inteligência artificial que potencializa o uso dessas informações. Ele já apresenta diretamente quais são aquelas declarações de importação suspeitas, inclusive mostrando até um percentual, professor Samira, de qual é a chance daquela declaração ter algum erro. Então ela está lá, 92% de chance de ter erro. Então o fiscal, nesse ponto, ele vai ter uma filtragem muito, muito melhor para poder fiscalizar aquelas declarações que tem um grau maior de chance de terem algum vício. Então é outra ferramenta importante dentro da aduana que traz essa força da Receita Federal usando tecnologias para poder fiscalizar o contribuinte. E o que me chamou a atenção nessa do CISAM foi que o professor, o seu idealizador, ele na hora que ele ganhou até um prêmio, ele fala assim que os próprios importadores
eles não precisam ficar sabendo, né? Eles não vão ter acesso a nada. Ora, e minha privacidade, né? Aquele é meu dado, você está manipulando todos os meus dados e eu, contribuinte, nem fico sabendo que você, Receita Federal, tem uma arma poderosa dessa do seu lado. Então, e aqui eu já vou encerrando minha apresentação, professor Emerson. O que eu queria deixar claro é que a Receita Federal hoje ela tem se armado contra a evasão fiscal, com o uso de novas tecnologias, tem investido muito em programação, software, hardware, e também tem fechado, né, nesse caso, a consequência tem fechado o círculo para o contribuinte. Porém, ao que me parece, né, tem faltado um pouquinho de olhar para nós contribuintes. Realmente nós sabemos o que está acontecendo, né? A Receita Federal ela não passa essas informações para nós. Então, assim, você está vasculhando, o Big Brother fiscal está aí de olho em você, né? Está te olhando e nós nem estamos sabendo o tanto que ele está olhando. E por isso aquela minha ideia inicial. Não estou aqui numa apologia à sonegação fiscal, mas sim que tenhamos uma tributação justa. Uma tributação que a Receita fiscalize dentro da legislação tributária e nós, contribuinte, sejamos protegidos pelos nossos direitos fundamentais. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pela excelente exposição, professor doutor Tiago Giannini. Eu tenho a convicção de que os nossos espectadores foram agraciados com muito conhecimento. Passo agora a palavra à professora doutora Samira Naspolini para suas considerações e pergunta. Bom, parabéns, professor Tiago, tudo muito esclarecedora, né? E a sua preocupação bastante relevante, né? Como se pode ver, mais um dos aspectos da nossa vida que se encontra tomado aí pela inteligência artificial, né? E sendo utilizado à disposição, né? Do Estado e da Receita, né? Eu fico com duas dúvidas, mas são duas rapidinhas, né? Uma, professor, a gente até falou isso no evento aqui na FMU, né? A Receita também se utiliza, né, daquelas informações que o contribuinte coloca de livre e espontânea vontade nas redes sociais, né? Tem isso também, não tem um setor da Receita, né? Porque muitas vezes, como dizia o Zé Simão, né, não é só a invasão da privacidade, é a evasão da privacidade. Então, muitas vezes a pessoa não se aguenta e ela precisa da notícia de um bem que ela adquiriu ou de um padrão de vida que ela leva, e aí com isso ela acaba se, né, atrapalhando, aí, criando problemas para si própria com relação à Receita, tendo em vista que aquilo que ela declara não é compatível, né? Então, queria ouvir alguma coisa com relação a isso. E outra coisa que eu fiquei aqui a partir da sua fala, essa inteligência, esse percentual que então ela vai falar de probabilidade, né, de erro ali, né, de erro não, mas, né, de sonegação, com base no quê? Nos inputs anteriores, ou não se sabe, né, da onde que ela tira essa ideia de dizer, tome cuidado com isso aqui, que né, red flag, como eles gostam de falar, né, tantos por cento aqui de perigo, de sonegação, de crime, enfim, seria essas. Obrigada, professor Emerson. Muito obrigado, professora Samira, pelas considerações, pela pergunta. Realmente, então, a primeira, tendo em vista essa necessidade nossa, né, de colocarmos, de ostentarmos, né, aquilo que nós fazemos dentro do Facebook, a própria Receita, né, tem trabalhado para coletar essas informações e, a partir daí, fazer mais uma fonte de cruzamento de dados. Então, ali, se eu ostento uma viagem para a Europa, um carro de não sei quantos mil, e aí na minha declaração eu ponho isento, vai ter que ter, a Receita Federal tem começado a trabalhar nesse sentido de aproveitar essas informações dentro da fiscalização tributária também, né? Como já vem usado pelo Poder Judiciário para pagamento de pensão, enfim, já tem algumas formas que tem se usado as redes sociais nisso. E a Receita, como eu disse, ela não está ficando atrás, ela está aproveitando essa oportunidade das tecnologias da informação.
e aproveitando esse desejo nosso de querer mostrar tudo que a gente faz, né, no nosso dia a dia. E assim, eu brinco, né, que eu falo, eu não vejo ninguém colocar uma foto comendo ovo frito, né, no Facebook. É sempre comendo em restaurante chique, com carro importado, com viagem cara, né? Então, gente, cuidado que vocês colocam, que vocês podem ter uma surpresa. E com relação ao CISAM, professora, eles têm feito aprendizado de máquina, né? Eles têm colhido as informações das declarações de importação, né? E usado também as informações anteriores, as declarações anteriores eles têm transformado também para a inteligência artificial. Isso é o que eu apurei da própria apresentação do professor Jambeiro Filho, que foi o mentor desse projeto. O que eles têm usado? Principalmente a nomenclatura do Mercosul. Então, eles observam ali se tem erro de classificação, né? Porque para a gente fazer a importação, a gente vou importar uma mercadoria, um pneu para o carro. Eu preciso pegar a classificação, né, que tem a própria legislação e colocar lá. E a partir daí, o CISAM, né, ele faz um cruzamento de dados e vê quais são as classificações que mais erro dão. E a partir daí ele já deixa uma flagzinha lá, uma chance. E também eles cruzam aí, que é também outro perigo nosso, né? Que a gente não sabe o que está acontecendo. Eles cruzam a informação das empresas. Então, se eu sou um exportador de pneu, quem está comprando de mim necessariamente vai ter que ter aquele bem, né, já ali na declaração. Então, se você não está seguindo essa nomenclatura, ou enfim, essa informação, você acaba por ter um pintadinho lá de vermelho, né? Então eles fazem realmente um cruzamento de informações, assim, e a máquina, né, pela própria experiência que esse professor conta, ela não desliga, porque durante a noite eles ficam aprendendo, ela fica aprendendo, cruzando informações, e aí no outro dia as máquinas são usadas para fomentar a fiscalização. Então, assim, é um cruzamento de dados 24 horas e é uma situação que tem... E o êxito, assim, foi lá em cima, é assustador. Mas obrigado, professor. Perfeito, eu que agradeço. Muito obrigado, professora doutora Samira Naspolini, pela sua pergunta, ao professor doutor Tiago Giannini pela resposta, e aproveito a oportunidade para também trazer uma pergunta. Com o uso da inteligência artificial, como compatibilizar a vulnerabilidade do contribuinte e a voracidade do Estado ao adquirir tributos? Querido professor Everson, essa é a pergunta que a Receita não vai querer, né? Ela quer arrecadar, né? A finalidade dela é essa voracidade. A gente vem ainda de um país que tem problemas sociais graves, né? E tem um Estado imenso. E para fazer frente hoje aos custos é necessária a tributação. Então, dinheiro em caixa, né? Se eu vou até abrir um parênteses rapidinho, mas a grande briga que tem da mudança constitucional, da alteração tributária, da reforma tributária que tanto se fala, é isso, né? É dinheiro. Quem que vai abrir mão do dinheiro, né? Quais dos estados vão abrir, quais municípios vão abrir mão de dinheiro, né? Então, tem a visão da Receita Federal, da Administração Pública Tributária, é arrecadatória. Agora, nós precisamos também nos precaver, né? Nós somos contribuintes e, como eu disse, nós estamos numa situação um pouco mais fragilizada e mais vulnerável. Então, nesse contexto, essa ânsia arrecadatória, ela precisa ter um freiozinho, né? Precisa ter, né, o seu ímpeto um pouco sendo segurado pelos direitos fundamentais que a própria Constituição traz, ali, especialmente dentro do direito tributário. E nós temos um rol vastíssimo que alguns professores chegam a chamar até de próprio Estatuto do Contribuinte ali na Constituição Federal. Então tem esse aparato para se ter uma tributação justa. Mas só que a gente vê que a Receita Federal parece que não olha para o lado dos contribuintes, né? A ânsia arrecadatória,
E, infelizmente, há muito tempo ela se sobrepõe aos contribuintes, a nós cidadãos. Então, é muito triste, né, isso. E aí, né, quando sobe, vai para o STF, aí cria-se ainda essa modulação de efeitos, que é um tema para um outro debate, mas cria-se uma modulação de efeitos, ou seja, eu fiz tudo errado até agora, só que o que foi feito de errado fica, daqui para frente você deixa de recolher, né? Você recolheu o tributo errado, mas agora você não vai recolher, mas você não recupera o anterior. Então, as jabuticabas brasileiras, né? Eu acho que, e nesse ponto, a inteligência artificial, aqui vou encerrando, a inteligência artificial é mais uma arma para essa ânsia arrecadatória da Receita Federal, professor. Muito obrigado pela sua resposta, professor Dr. Tiago Giannini. Passo a palavra à professora doutora Samira Naspolini para suas considerações finais. Bom, agradeço imensamente a FMU, né, e ao nosso mestrado pela oportunidade. São temas bastante instigantes, bastante atuais e polêmicos, enfim, e preocupantes, né? Então é importante que nós, enquanto academia, possamos contribuir de alguma maneira com essa reflexão para que a gente... É claro que existem as vantagens da tecnologia, né? Existem os avanços que ela traz para o nosso dia a dia, para o nosso mundo, para a nossa vida, enfim, né? Mas é importante que a gente puxe essa reflexão, principalmente a área jurídica, que traga, né, a busca incessante pela proteção, que deve vir do direito do Estado, porque a gente vislumbra aí, né, uma série de problemas e de violações que precisam ser acauteladas, né, antes que a gente tenha mais violações e que, infelizmente, acabam onerando sempre aquele lado mais fraco ainda da sociedade, que já era excluído, que já não usufruía de uma série de direitos, agora passa, né, a usufruir de menos ainda. Então, eu acredito que a gente tem muito a contribuir, é importante essas pesquisas que a FMU faz aqui no nosso mestrado, por meio dos nossos grupos de pesquisa, agora também dando notícia disso tudo por meio desse seminário que vai ocorrer aqui entre os dias 15 e 19, para que a gente compartilhe entre os pesquisadores e entre a nossa comunidade questões que estão sendo levantadas aí e reflexões necessárias com relação a todos esses avanços tecnológicos, porque realmente, em muitos casos, a gente não tem um limite, não sabe até onde pode parar, né? Então era isso. Muito obrigada. Muito obrigado, professora doutora Samira Naspolini. Reitero as minhas congratulações pela excelente exposição. Obrigada. E agora passo a palavra ao professor doutor Tiago Giannini para suas considerações finais. Muito obrigado. Queria agradecer a toda a FMU, em nome da professora Grace, que organizando, né, o congresso, o pessoal que está trabalhando no congresso. Meu amigo aqui, o professor Emerson Valheiro, que conduziu a apresentação. Minha companheira, professora, nossa equipe, uma equipe técnica que nos auxilia. E deixar claro que nós não somos contra a tecnologia, né? Nós queremos que a tecnologia seja usada para o bem. Nós queremos que a tecnologia respeite os direitos humanos, direitos fundamentais, direitos do contribuinte. Né? Realmente, a Receita Federal tem que fazer uso. A inteligência artificial que está vindo aí é uma ferramenta importante no combate da sonegação, da evasão fiscal. Só que a gente quer que seja feito preservando aquilo que a Constituição, com tanta luta, né, construiu. Então, a tecnologia, né, ela precisa respeitar. A professora Samira, na apresentação dela, falou dos grupos, né, do GAFAM. Então, essas grandes corporações parece que estão criando um mundo próprio e pouco se importando para aquilo que nós temos, né, dentro do nosso país ou dentro da nossa proteção constitucional. Então, acho que a gente precisa ter essa atenção especial para aquilo que vem ocorrendo dentro dessa sociedade que tem, dentro dos diversos adjetivos, a sociedade da informação, que é a nossa área de concentração aqui do nosso programa. Muito obrigado, professor Emerson. Muito obrigado, professor doutor Tiago Giannini. Igualmente, reitero as minhas congratulações pela estupenda exposição. O meu nome
é Emerson Malheiro. E agora agradecemos a todos pela excelente exposição, por terem acompanhado os nossos trabalhos, e quero convidar você para estar no nosso Congresso Acadêmico Inteligência Artificial, Realidades e Projeções, que ocorrerá entre os dias 15 e 19 de maio. O evento é institucional e visa promover um debate científico com todas as áreas do conhecimento sobre as tecnologias da inteligência artificial e suas implicações no cotidiano, contemplando 5 áreas de atividades: congresso científico, atividades culturais, workshops, ações sociais e feiras que serão realizadas de forma presencial nos campi das FMU, e parte da programação será transmitida de forma síncrona no canal das FMU no YouTube. Muito obrigado!